Certo. Bom, o doutor aprendeu isso na faculdade, a senhora Janaína também. Isso é o básico do direito. Nós aprendemos que o Estado Democrático de Direito, ele tem o quê? Separação de poderes. Isso. Esse é o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes independentes e deveriam ser harmônicos entre si, mas não são. Né? Então nós temos o judiciário, o legislativo e o executivo. Eu queria que os senhores trouxessem a visão da esquerda e a visão da direita para esse ativismo jurídico. E agora eu vou definir o que seria o ativismo jurídico. Essa forma do judiciário de legislar com essa função atípica dele, tendo em vista a inércia do poder legislativo, ou o que eles julgam ser inércia do poder legislativo, né? E nós tivemos agora, inclusive, até o semideus Alexandre de Moraes suprimindo aí o direito, né, de sustentação oral presencial de um advogado. E, por incrível que pareça, por um milagre, a própria OAB se manifestou, né, como supressão de direito. Então, qual que é a visão do senhor, qual que é a visão da senhora sobre esse ativismo jurídico? E quando eu me refiro a ativismo jurídico, eu vou ampliar mais. Ministros do STF que não deveriam externar suas opiniões políticas, porque um juiz não deve fazer isso, ele deve se reservar a sua condição da magistratura, indo para redes sociais, né, externando suas opiniões políticas, trazendo ali a sua visão política, aquilo que ele tem como pessoal, como visão política dele. Então eu queria que o senhor e a senhora, vou começar com o senhor, me explicasse qual que é a visão da esquerda para esse ativismo jurídico. Isso é perigoso, isso não é perigoso, tá legal, não tá legal? O senhor acha que existe ativismo jurídico ou que isso não existe, isso é fake news, é um exagero da direita? Qual que é a visão do senhor sobre isso? Vou responder, eu acho que é um ponto bom para discutir, mas eu quero convidar todos vocês para conhecer as cooperativas nos assentamentos. Porque o que eu falo não é belo só na palavra, não. Você pode ver famílias que moravam de baixo lona hoje são produtores rurais que estão comprando carro, que estão dando de dar para seus filhos. Vale a pena conhecer. É verdade, se tem pastor matando mulher, não vai ter sentado que faz coisa errada? Sempre tem. E Ituiutaba é um bom lugar de dar exemplo, porque lá tinha um grupo chamado UDPR. O DR era o grupo de ruralistas que se organizou para combater o MST. A UDPR achava a UDR light. E esse grupo cercou o Frei Rodrigo, atirou, quase matou. E quem é violento são os fazendeiros. A irmã Dorothy morreu assassinada, advogados morrem assassinados. Quem é violento, de modo geral, são o povo do latifúndio improdutivo. Podia discutir, fazer um podcast só disso. Depois, se quiser conversar mais, nós conversamos sobre isso. Bacana. Agora, eu tô com... Não foi Alexandre de Moraes, foi o outro ministro que falou. Ele disse, a pessoa acha que é ativismo quando a decisão é contra o que ela faz. E eu sou uma pessoa boa para defender o judiciário, porque na justiça a gente perde quase tudo. Quando diz sem terra e sem teto. O Glória, que nós fomos lá, advogado lá, nós perdemos a liminar, nós agravamos, nós perdemos tudo e ganhamos na política. Agora, a decisão do judiciário, ela tem que ser respeitada. Não existe agora, não concordo, agora tem um ativismo, agora eu vou organizar as pessoas na porta dos quartéis, eu vou estimular a compra de arma e vou quebrar tudo e vou fazer do jeito que eu quero. Então, eu penso que eu não sei que você me convença, é o contrário. O STF tem decidido questões que o Congresso Nacional não define. Na questão, por exemplo, da prisão por porte de droga, não sei, a tipificação. Aí a pessoa, não, agora o STF está liberando o uso de droga e não vai ser preso mais ninguém. O que o STF estava regulando era a quantidade. E aí você pega os votos dos ministros, né, e olha que tudo isso eu estudei do tempo para cá, porque eu era muito focado sem terra, sem teto, sem terra, sem teto. Eu tive que, para poder debates como esse, me preparar. Quando era negro e pobre, você podia estar com 2 gramas que você vai preso e apanha. Se o cara é branquinho e tal, aí já não, pode ter uns 50 gramas. Se o cara é universitário e é filho de rico, aí pode ser 200 gramas. Então, 200 gramas. O que o STF fez nesse caso é regular o que o Congresso não fez. E mesma coisa no caso da união de pessoas do mesmo sexo. Como é que fica a questão? Então, eu penso, nós temos que ter muito cuidado em apontar um problema igual está se fazendo com o STF atacando o tempo todo, porque se é ruim do jeito que está, porque nem todos os nossos interesses são atendidos, pior é um Estado absolutista, né? Onde você não tem os poderes funcionando. Não sei se eu já respondi. Lembrando, né, fazendo um contraponto ao senhor, que não foi só isso, né? O STF também usurpou a função do Legislativo,
julgando ou pelo menos ameaçando julgar matéria sobre questão de aborto, e começou-se a julgar sobre a questão de aborto. A DPF 442. Que isso é uma questão que cabe ao Congresso Nacional, porque foram eleitos para isso, né? Nenhum ministro do STF recebeu voto para poder legislar sobre uma coisa que é cultural, né? Uma coisa que é tão fundamental para a sociedade como essa questão de aborto, questão de vida, né? O STF também usurpou a função do legislativo na questão de tipificar como crime de homofobia e colocar como crime de racismo, alegando inércia do Poder Legislativo e diversas outras coisas. O STF rasgou o artigo 53 da Constituição Federal, que traz ali a imunidade parlamentar, né, o foro de prerrogativa de função, que é onde um parlamentar, seja um senador federal ou um deputado federal, estadual, ele só pode ser preso por crime em flagrante delito e crime inafiançável. Né? Então a gente teve deputado aí usando tornozeleira, né? Independentemente de concordar ou não com a anarquia que foi falada por parte dele, eu analiso questão de direito, aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente já está estudando há muito tempo, aquilo que a gente aprendeu na universidade. Então a gente vê, infelizmente, doutor, um avanço por conta do Poder Judiciário da União, né? A alta corte do Poder Judiciário, avançando demais, usurpando demais o nosso legislativo, que foram pessoas que foram votadas. Eu nem estou falando de presidente aqui, tá? Eu acho bacana, sim, essa comunhão entre o executivo e o legislativo, os dois, né, que vieram através do voto, conversar, negociar, trabalhar, falar sobre pautas, né, que cabem a eles, que foram votados para isso. E vejo como isso é um ativismo jurídico por conta do STF, essa invasão, essa função atípica em momento específico, sou a favor, né? Mas a todo tempo a gente vê que o STF tem usurpado a função do legislativo. O senhor não consegue ver isso? Oliver, assim, ó, com toda a minha humildade, porque você é um professor respeitado e tudo, e eu tenho sido um ativista político que tem um escritório de advocacia, que nem todas as peças sou eu que faço e tudo. Mas eu penso que quem é guardião da Constituição é o STF, não nenhum professor, nenhum movimento social, nenhum partido. Quem vai dizer se pode prender ou não são os ministros do STF, que é bem da verdade, não tem ninguém ali de esquerda. O Alexandre de Moraes, inclusive, foi indicado pelo Temer, que deu um golpe na gente. Então, assim, eu acho um erro querer agora dizer assim, esse poder não tá no tamanho que ele tá querendo. Poder falar pode. O que não pode é ameaçar a família. Eu não lembro o nome do deputado. Teve deputado que foi preso porque ameaça a família dos caras. Tem que matar, tem que... Não, tá errado, concordo, senhor. Agora você vai dizer assim, ele tá estimulando as pessoas a ir para nosso porta de apartamento, ameaçar nossas mulheres, e eu não posso mandar prender o cara. Então, assim, eu acho que quem vai dizer isso não é o STF mesmo. Mas o senhor não acha que não é perigoso essa fala de que quem é o guardião da Constituição Federal é o STF? Porque o que é o conceito de guardião? É proteger. E quando a gente vai ler isso no artigo 103 da Constituição Federal, que é a função típica do STF, que é guardar a Constituição Federal, tem que guardar justamente o que é a literalidade constitucional, seus 250 artigos, a norma constitucional. E o senhor não entende que quando o STF usurpa o artigo 53, que ele deveria guardar, mas ele faz uma nova interpretação e não guarda, ele não está usurpando? Então, na verdade, nós não teríamos um único poder e não três? Não, assim, onde que tem que ser literal, eu não sei qual que é a teoria. Porque, assim... Concordo com o senhor, está lá, artigo 53, não, os deputados sim, não, e senadores são invioláveis. Não, mas a interpretação da Constituição ela não é só literal. Você não precisa nem de STF, você botava um computador e joga lá. Não é só literal. A interpretação da Constituição, ela é de... Inclusive, os ministros do STF não é concurso. E por que não é concurso? É igual o tribunal de júri. Então você tem elementos que não são só jurídicos, são subjetivos. Agora, os 11 são tudo comunistas, para mim é o que o Paz queria fazer. Eu acho que assim, eu penso que todo Estado é muito frágil, o poder é muito frágil. E atacar com esses argumentos de que não tem legitimidade, porque se ficar só no campo da teoria, vai. Agora, o que não dá é para estimular, ir para a porta de quartel, para quebrar tudo, para nomear outros. Não, com certeza. O correto é o rito constitucional, né? É impeachment o ministro que não está seguindo a Constituição. O correto é isso. Tenta sorte. A senhora quer falar alguma coisa sobre o ativismo no judiciário? Fica à vontade, tá, Janaína? O que a gente Fica hoje... direito a ver. Existe o ativismo judicial? Nós estamos vivendo o ativismo judicial? Ditadura da toga? Nossa, não estamos não, tá tudo tranquilo. Não, está tudo lindo, tá bonito. O negócio é o seguinte, o que a gente vê... Hoje a gente está indo se manifestar, né? Pedir apoio ao que não deveria acontecer da gente fazer isso com os deputados, com o Congresso, né? E os senadores, que eles estão ali para legislar,
as nossas leis, para nos guardar, para colocar. Eles estão lá, nós votamos neles para que eles possam ser a nossa voz. É isso que a gente entende, né? Aí quando você vê um ministro decidindo e querendo descriminalização das drogas, discriminação do aborto, prendendo jornalistas, porque jornalista falou demais, pegando deputados e calando dessa forma, falando deputados que foram ali na tribuna, se manifestaram ali, realmente é muito triste. Você vê que você não tem mais segurança de nada. E não tem como a gente falar que não existe posicionamento do judiciário. Há pouco tempo a gente viu ali a fala de um ministro no pé do ouvido do Alexandre de Moraes falando missão dada, missão cumprida. Qual né? missão? Qual missão? Né? Igual você falar, eleição a gente não ganha, a gente toma. São isso que a gente está vendo, que está acontecendo aqui. Agora, nós precisamos, a população precisa se levantar para falar com o ministro que a gente não quer que legalize o aborto, que a gente não quer que legalize a droga. Como que vai ficar? Qual que está sendo o papel dos deputados lá e dos senadores? Se não são eles que são as pessoas que têm que fazer as leis, que nos defender, que nos ouvir, como é que eu vou fazer agora? Eu, enquanto cidadão, eu vou chegar para o judiciário? Janaína, então vou te fazer um contraposto. Então, por que a direita, né, que conhece o rito constitucional e é maioria hoje no Congresso Nacional, né, a gente sabe que depende, lógico, do presidente do Senado, né, que é o Rodrigo Pacheco, mas por que não há uma pressão para se impeachment um ministro, então, e tentar ao menos limitar ou reduzir esse ativismo judicial? Porque a gente vê muito, principalmente por conta da direita, muita bravata. A gente vê muita falação, vamos fazer, tem que fazer, não sei o que, não sei o que. Mas quando precisa de fato se unir para fazer alguma coisa, não se faz. Então, qual que é a sua visão sobre isso que eu estou fazendo, esse contraponto que eu estou fazendo? O que precisa ser feito, então, para combater esse ativismo? Hoje, eu tenho só que discordar com você com um ponto. Hoje, nós não temos a maioria da direita ali. Nós não temos. Se a gente tivesse, nós somos poucos da direita ali para levantar e realmente contrapor. Você acha que não tem no Congresso Nacional maioria de direita? Não, você pode falar que você tem ali pessoas dentro de um partido político que for eleito. Entendi. Tá? Eu vou estar te falando isso porque, por exemplo, nós vamos pegar aqui a reforma da Previdência. Não, tributária. Desculpa, no Senado ali. Nós tivemos senadores votando a favor da pauta, que é do PL. Se ele realmente seguisse a cartilha, ele estaria fazendo assim? Não. É porque depois que eles ganham, eles dão... Nem todos honram o que fala. Você vai lá, você conversa, você fala, mas você não honra. Aí você tem a maioria ali, que você pega o centrão também, né? Não temos o centro, aí você fala, não, centro-direita, centro-esquerda, então não é a maioria. Os que se levantam, os que falam, os que se expõem, os que dão a cara a tapa são poucos. Poucos mesmo. Então não pode ser a maioria. E a minoria a gente não consegue, infelizmente, fazer isso. E a gente, inclusive, é penalizado justamente por isso. Amanhã, nós vamos ter uma manifestação na Uberlândia com relação a essas pautas aqui. Para falar que a gente não aceita o aborto, para falar que nós não somos a favor da liberação das drogas. E o pessoal está com medo de ir para a rua. Justamente para isso. Nós não somos a favor de quebrar as coisas. Nós nunca fizemos nada com quebra aqui em Uberlândia. Sempre fizemos manifestações pacíficas, ordeiras. Então, não é verdade quando fala dessa forma, não. E nos coloca no mesmo balaio, no mesmo lugar que essas pessoas que fizeram isso. Certo? Mestre, em 30 segundos, o senhor quer fazer uma tréplica? Eu quero. Não é que a direita tá pouca, né? A extrema-direita tá se isolando, né? E a favor da reforma tributária não é só a esquerda e o centro. Você tem o Tarcísio, o governador de São Paulo, você tem todos os governadores de direita, você tem os empresários. É uma reforma tributária que estava há 30 anos na gaveta e o PT tirou para fazer o Brasil girar e emprego e renda. Se tiver tempo depois, eu vou mostrar tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Mas só passa nesse campo, a esquerda está tendo muito equilíbrio para conseguir garantir que a democracia se permaneça. E falar a verdade, falar que a direita não é violência, só olhar o de janeiro, o que eles fizeram nos 3 poderes, né? Janaína, a senhora quer falar alguma coisa sobre isso? Não, obrigada. Chegou?